Oi, turma. Conforme a gente tinha combinado, então hoje a gente vai falar sobre as doenças do sistema respiratório. Deixa eu colocar o slide aqui. Já tinha colocado esse slide no grupo. Então vocês vão acompanhando pelo que tá lá e o que eu for falando aqui para vocês, tá? Os vídeos que eu sempre coloco ali nos slides, aí eu vou procurar no YouTube e coloco lá no grupo também para vocês olharem depois, tá? Então, todas as doenças do sistema respiratório que a gente vai ver na aula de hoje. Aqui. Então, a primeira delas é o Acinetobacter, é uma bactéria, ela é aeróbica gram-negativa. E o Acinetobacter, ele é a bactéria mais comum em ambiente hospitalar. Tá? Vai ser uma bactéria que fica em ambiente hospitalar, ela é multiresistente, assim como a KPC. E como meio de transmissão, somos nós, os profissionais da área da saúde, que acabam levando de um paciente para outro. É uma bactéria que ela não está nas nossas casas, ela não está na nossa pele, mas no ambiente hospitalar ela se prolifera bastante. Então, pacientes que tenham alguns acessos, alguns catéteres, esses dispositivos, né, uma dieta parenteral, traqueostomia, é uma bactéria que é bem comum de ficar nessa região e acabar colonizando esse paciente. E principalmente vocês que serão técnicos em enfermagem, vocês vão ter contato direto com os pacientes, então tem que ter bastante cuidado para não levar a bactéria de um paciente para outro, que vai ser essa a forma de contaminação. Então, responsável por 80% das infecções, tá, que acontecem nos hospitais. Então, é bem comum o paciente que fica muito tempo acamado, muito tempo em UTI, ele contrair essa bactéria. Letalidade de até 54%, então é uma letalidade razoável, né? A porcentagem ali que o paciente que contrair pode levar à morte, depende muito do sistema imunológico que está esse paciente. Aqui, então, tem um local traqueostomizado, tá? Que são esses dispositivos. Os pacientes que tenham dispositivos têm mais probabilidade de acabar se contaminando e a bactéria, ela gosta de ficar nesses locais. São locais que estão expostos, né? Teve uma lesão na pele. Então, tem muitas bactérias que estão na nossa pele que conseguem entrar para dentro do nosso organismo porque gerou uma lesão, né? Fez um buraquinho ali na nossa pele. Se não for bem cuidado, todo cuidado com a higienização na hora de manipular, né? Porque esses dispositivos são muito manipulados por médicos, por enfermeiros, por técnicos. Então, isso tem que cuidar para que não ocorra essa contaminação. O que ela mais causa são bronquiolite, traqueobronquiolite, né? São todas infecções respiratórias e pneumonia. Então, pode ser ali nos dois pulmões, tá? Ficar cheio de secreção, ter dificuldade, o paciente vai ter dificuldade de respirar. E por ele estar acamado, já acaba agravando essa pneumonia que ele pode vir a desenvolver. Bactéria já multiresistente, então já conseguiu fazer aquele processo que a gente já estudou, né? Acabou transferindo plasmídio, que contém o gene de resistência de uma bactéria para outra. Então, tem algumas cepas que já desenvolveram esse gene de resistência. Então, fica mais complicado ali o uso de alguns antibióticos, não é todo antibiótico que vai fazer efeito contra essa bactéria. E aqui nessa foto tem outras manifestações que ela pode dar. Então, pode causar meningite, pode causar infecções de pele, ela pode colonizar a pele desse paciente. Depois tem um vídeo ali explicando um pouquinho melhor sobre pacientes colonizados, tá? Eu mando para vocês no grupo. Mas basicamente significa, quando a gente escuta esse termo, que o paciente está colonizado, é que ele tem essa bactéria no organismo, mas a bactéria não está mais manifestando nenhum sintoma para ele, tá? Mas a bactéria está ali na pele, está no corpo dessa pessoa, mas não está desenvolvendo mais aquela doença. Então, aqui como a bactéria se apresenta, vista no microscópio, essa é a identificação dela, as lesões de pele que ela pode causar, e nessa fotinho A, né, essa foto aqui do meio, mostra o raio-x do pulmão, e vocês conseguem ver desse lado que ele está bem mais
fechadinho, né? Então já está com pneumonia, já está com bastante secreção ali dentro, e a pessoa vai ter dificuldade para respirar, né? Para fazer as trocas ali nos alvéolos. E aqui é um raio-x do cérebro, então mostrando a meningite, né? Essa inflamação que ela pode causar. A meningite pode ser causada por vírus, por bactérias, tem vários agentes que podem causar, várias espécies. Então, essa é mais uma bactéria que pode causar a meningite. Fatores de risco, permanência em UTI, então o paciente fica muito tempo em ambiente hospitalar, muito tempo acamado, e basicamente os dispositivos internos. Então, todas essas dietas parenteral, traqueostomia, os catéteres que os pacientes acabam usando, são portas de entrada para essa bactéria e para outras bactérias também. O tratamento basicamente vai ser o uso de alguns antibióticos que ainda funciona, né, para essa bactéria. E como forma de prevenção, o paciente vai ficar em isolamento, então fica ali num quarto privativo, tem que cuidar todos os materiais que são utilizados, as luvas, descartar ali naquele local. Quando o paciente está em isolamento por contato, que tem alguma bactéria multiresistente, todo o material utilizado naquele quarto permanece naquele quarto. Então, o termômetro é somente para aquele paciente, garrote, se for fazer, é só o garrote para aquele paciente, é tudo lá. Não se usa desse paciente para outro, fica tudo dentro do quarto. As caixinhas de luva, tudo fica lá dentro para usar somente para ele. Então, todo cuidado para não acabar levando de um paciente para outro. E álcool gel, lavar as mãos com água e sabão, consegue desativar, né, inativar essa bactéria. O vídeo depois eu mando para vocês. A outra doença é a difteria, tá? Essa doença já não ocorre com um grande número, porque já tem vacinação para difteria. Também é uma bactéria, um bacilo gram-positivo. Vai se multiplicar ali no trato respiratório, principalmente acima das amígdalas, como está mostrando ali na foto. Então, as amígdalas ficam inchadas e fica uma crosta amarelada, acinzentada ali nas amígdalas. Essa bactéria ela produz toxina, então além da multiplicação dela, a toxina que ela produz pode se disseminar e ser bastante grave para o organismo. Transmissão vai ser o contato direto com as gotículas de saliva, principalmente. Então, a pessoa que está infectada vai falar, vai tossir, vai expelir na saliva dela gotículas que contenham essa bactéria. Os principais sintomas são essas placas, né, membranosas, acinzentadas, amareladas, que ficam ali por cima da garganta. E todos os outros sintomas como se fosse uma gripe. Mas a maior diferença são essas placas que ela acaba formando, tá? Como vocês podem ver aqui na foto. Então, é ali que ela vai se instalar, ali que ela vai se multiplicar. Aí também causa febre, causa mal-estar, dificuldade de engolir, né, por causa dessas placas. O diagnóstico vai ser basicamente clínico, então o médico vai avaliar, vai enxergar que está diferente ali em cima das amígdalas e vai saber que é difteria. Como tratamento, então tem a utilização do antibiótico para matar as bactérias e mais um sorinho para neutralizar a toxina. A maioria das bactérias que produzem toxina vão ter sorinho ali para inativar essa toxina, né? Assim como quando a gente falou na questão das cobras, né, que liberam toxina no nosso organismo e tem o soro cheio de anticorpo para neutralizar, as bactérias que produzem toxina é a mesma coisa. Então, antibiótico para matar a bactéria e o soro para matar a toxina, para neutralizar, tentar inativar a toxina. Como prevenção, então tem a vacina DTP, que é para difteria, coqueluche e tétano. Se não me engano, são para essas três que essa vacina funciona. Então, repetida a cada 10 anos. Então, se a gente faz a vacinação, principalmente para o tétano, né? Nós que trabalhamos em hospital, eu sei que vocês que vão trabalhar em hospitais, tem que ter a vacina do tétano em dia. Então, a cada 10 anos a gente repete e já fica protegido contra essas outras doenças também. E nesse quadro a gente consegue ver a incidência, quantidade de casos que havia e a cobertura vacinal. Então, essas colunas aqui em cinza é a quantidade de casos. Então, ali na década de 90 tinha muitos casos.
depois foi diminuindo gradativamente em decorrência da vacinação, que é essa outra faixa azul aqui que vai mostrando. Então, aqui em 2017, que é até onde vai esse gráfico, a gente pode perceber que basicamente não existiu mais casos. Então, com a vacinação em dia, consegue se controlar. E é uma doença bastante grave porque a bactéria produz essa toxina. Então, se não cuidado, pode levar à morte também. Outra doença também causada por bactéria é a coqueluche, que é aquela doença que geralmente nas crianças, né, ela atinge, que as crianças ficam até com a face azulada de tanto tossir, então acaba faltando ar e ela acaba ficando com cianose, né, a face fica azulada por causa dessa falta de ar. Então, agente etiológico, Bordetella pertussis ou Parapertussis, uma bactéria gram-negativa. Complicações pulmonares, neurológicas, hemorrágicas e desidratação, se não cuidado. Mas também é uma bactéria que que se tem vacina. Mesmo a vacina feita para difteria também vai abranger a coqueluche. Transmissão também por contato direto com gotículas de saliva, né, ou aerosóis. Então, tá ali falando, acaba expelindo junto com a saliva, a bactéria está ali dentro. Tem 3 estágios essa doença. Então, estágio catarral, paroxístico e estágio de covalência. O mais característico é esse estágio paroxístico dela, que dá aquela tosse espasmódica, que são as crises intensas de tosse. Então, vai ser nesse estágio que a pessoa começa a ficar com a face azulada e bastante falta de ar, por causa dessa tosse intensa que ela dá. E geralmente ela vai para esse estágio, porque o estágio inicial dela é semelhante a uma gripe. Então, muitas vezes acaba se passando, acho que é alguma coisa viral, né, uma gripe comum, e acaba chegando no próximo estágio, que é esse estágio mais grave da doença. Diagnóstico, então, além do exame clínico, né, a avaliação clínica do médico, também tem exame de sangue ou cultura das secreções para fechar o diagnóstico com coqueluche. Consegue se tratar com antibiótico, então não é uma bactéria multiresistente, tem antibióticos que vão ter ação um pouco mais simples de tratar. O paciente fica em isolamento, né, até diminuir ali, né, até parar de ter sintomas. E a prevenção é a vacinação. Aqui também um quadrinho da cobertura vacinal e da incidência de casos. Então, aqui nessa cor avermelhada, a quantidade de casos, aqui em azul, o quanto de vacina foi distribuída na população. Então, começou na década de 90, né? A maioria das vacinas, 80, 90, foi aonde surgiu a maioria das vacinas, por isso que antes se tinha bastante caso, porque não havia vacinação. Depois a vacinação começou a regredir bastante. Então, aqui em 2016, pouquíssimos casos ainda existiam. Próxima doença é a tuberculose. Tuberculose também é uma doença bacteriana. E tem visitas aqui na aula de hoje, né? Minha gatinha está aqui incomodando. Deixa eu apresentar ela para vocês. Margot, meu bebezinho. Deixa eu trabalhar. E meus cachorros também estão latindo no fundo, tá, gente? Mas é o que temos. É o que temos. A próxima doença, que essa sim, ela é mais comum, né? Mais conhecida, acho, de todo mundo, que é a tuberculose. Também é uma bactéria, é um bacilo, ela é anaeróbica. Então, é o Mycobacterium tuberculosis, o nome científico dela, ou bacilo de Koch. Ela não se cora com o Gram. Tem que fazer umas outras colorações de Barr, para tentar visualizar ela no microscópio. Se for fazer coloração de Gram, não vai corar as paredes dela, não vai ser identificado. A tuberculose ela afeta principalmente os pulmões, mas tem tuberculose extrapulmonar. Então, ela pode atingir outros órgãos além dos pulmões. Os sintomas iniciais dela vão ser basicamente sintomas de gripe, além da tosse, vai ter uma tosse mais intensa, né? Então, também tem aquela falta de ar, também tem aquele esforço respiratório, dor no peito, bastante febre. Transmissão também, inalação dessas gotículas. Então, a pessoa contaminada vai expelir essas gotículas de saliva que contém esse bacilo.
e a outra pessoa vai inalar e vai acabar se contaminando. Então, primeiro, o local que a tuberculose vai atingir vai ser os pulmões, mas ela pode se espalhar para o organismo, que é o que a gente chama de tuberculose extrapulmonar. O bacilo fica no ar por aproximadamente 24 horas, ele fica ali ativo, fica circulando por 24 horas, então é bastante fácil contrair. A pessoa que está com tuberculose, ela precisa ficar em isolamento, porque qualquer tosse que ela acabar apresentando, esse bacilo vai ser expelido e até 24 horas, né, bastante tempo a sobrevivência dele. Se outra pessoa entrar ali no ambiente, pode se contaminar. No caso da tuberculose extrapulmonar, quando ela vai atingir outros órgãos, principalmente os rins, né, os linfonodos, eles conseguem se instalar. Isso vai depender de como vai estar o sistema imunológico da pessoa. Então, a gente pode sim entrar em contato com esse bacilo. Tem até o teste da tuberculina que a gente pode fazer, que é para saber se já entrou em contato com o bacilo ou não. Então, pode ser que a gente tenha entrado em contato e não manifestou nenhum sintoma. A gente está com a imunidade ok, no período que a gente se contaminou, talvez a gente não tenha manifestado, mas já apresentou, não, né, não apresentou sintoma, mas já entrou em contato com esse bacilo. E a prova da tuberculina, que é feita justamente para ver se já tem os anticorpos contra essa bactéria ou não. Se já tem anticorpos, significa que já entrou em contato, mas acabou não manifestando. Diagnóstico, então, vai ter a avaliação clínica, baciloscopia de escarro, né, que então a pessoa vai eliminar aquela secreção, então ali consegue se identificar se tem o bacilo ou não. A radiografia de tórax, outros tipos de cultura, para identificar o bacilo e para fechar o diagnóstico. Tem tratamento, então a tuberculose tem tratamento, tem todo o acompanhamento, né, pelo SUS, então utilizando antibióticos, todo é basicamente um coquetel ali de medicamentos que você vai tomar, mas você consegue se curar. A cura da tuberculose leva em torno de 6 meses, então ali no início as pessoas precisam ficar em isolamento, mas depois com o tratamento correto, se a pessoa está em tratamento, ela não precisa ficar isolada. Já fazendo o tratamento com essas medicações, ela não vai mais transmitir, não vai mais ter potencial para transmitir. É somente ali no início, nas primeiras semanas, que a pessoa precisa ficar isolada para não contaminar outra. Tem vacinação, então a vacina BCG previne, tá, contra a tuberculose. E aqui também um quadrinho, né, quantidade de casos e a cobertura vacinal. Então, vem caindo a quantidade de casos devido à quantidade de vacina que as pessoas estão tomando. Então, é bastante importante, né, para várias doenças, não só agora para o Covid, para H1N1, né, que está um pouquinho mais em alta, mas para as outras vacinas também, vacinas que geralmente a gente toma na infância, então é importante ter o caderninho ali vacinal todo completo. Agora vamos falar um pouquinho da KPC, tá? Klebsiella pneumoniae carbapenemase. Esse é o nome inteirinho da KPC, que é uma das superbactérias mais famosas, né? Que, enfim, foi a última ali a ser identificada. Também é uma bactéria de ambiente hospitalar, então é uma bactéria gram-negativa. Foi identificada pela primeira vez nos Estados Unidos no ano de 2000. Então, ela sofreu uma mutação genética que lhe conferiu a resistência a múltiplos antibióticos. Então, foi algo espontâneo dela, tá? Ela sofreu uma mutação espontânea que ela passou a produzir uma proteína que conferiu resistência aos antibióticos. Sempre quando eu falo em resistência, vocês lembrem das nossas aulas, né, de genética bacteriana, quando eu mostrei para vocês o sítio de ação dos antibióticos e o que a bactéria fazia para impedir que esse antibiótico agisse. Então, alguma dessas características ela acabou produzindo espontaneamente e se ela encontrar uma outra bactéria, ela pode transferir esse plasmídio, que tem o gene de resistência, para outra bactéria e a outra bactéria também ficar resistente. Bactéria oportunista, que ataca pacientes com quadro de saúde debilitado, gravemente feridos, internados em UTI e submetidos a processos invasivos. Então, esse sempre vai ser
sempre vão ser as pessoas que mais vão ser atingidas nos hospitais. Pacientes que ficam muito tempo em UTI, é muita manipulação, muitos profissionais indo e levando, e nesse meio tempo pode se contaminar com alguma coisa. Então, ficar muito tempo no hospital é bem complicado. A pessoa entra lá para fazer uma cirurgia de fêmur, sei lá, qualquer coisa, acaba complicando. É bem comum as pessoas contraírem bactéria multiresistente. As meninas aí que já trabalham no hospital, né, em outras áreas, mas acabam tendo contato com o paciente, vocês devem saber, né, que você vai no quarto do paciente, trocar uma cama, levar uma comida, tá tudo ok, não tem nada identificado. Você vai lá no outro dia, já tá uma plaquinha lá de isolamento, que o paciente entrou como isolamento de contato porque adquiriu uma bactéria multiresistente. Então, isso acaba sendo bem comum. O paciente que fica muito tempo internado, tem muitos catéteres, muitos dispositivos, é tudo porta de entrada para contrair bactéria. Transmissão também vai ser gotículas de saliva e contato direto, tá, com as secreções. É uma bactéria que pode levar ao óbito, então, dependendo da saúde do paciente acometido, pode virar uma infecção generalizada, falência múltipla dos órgãos e a pessoa vir a óbito. O paciente sempre mantido em precaução de contato, então o paciente fica sempre em isolamento se ele acabar contraindo essa bactéria. E os sintomas dela, tá, principal, vão ser de trato respiratório. Então, vai dar essa complicação, essa insuficiência respiratória, e por ela ter uma grande capacidade de disseminar para o organismo, ela é um pouquinho mais grave do que as outras. Então, ela já é resistente aos antibióticos, não é qualquer um que vai fazer efeito, e por ela se tornar sistêmica muito rápido, pode agravar e fazer com que o paciente vá a óbito. Como prevenção, principalmente, né, o tratamento é o uso dos antibióticos, então tem que fazer ali um micrograma para ver qual antibiótico vai ter ação, tá? Fazer aquela plaquinha de cultura, colocar antibiótico ali para ver qual que a bactéria vai conseguir crescer ou não. E assim como a maioria das doenças, o cuidado, a higienização, utilização de álcool gel, utilização de água com sabão, né? Troca de luva, troca de jaleco, cuidado com esse paciente ali, se tiver algum paciente em isolamento, cuidar para não levar dele para uma outra pessoa. O próximo é o CMV, agora ele é um vírus, tá? O CMV não é um vírus assim muito comum, mas e nem muito grave se a gente acabar entrando em contato com ele. Ele é um herpes vírus, então é da mesma família lá dos herpes genital, herpes oral. É um vírus DNA envelopado e ele é um vírus que permanece em estado de latência. Todos os herpes vírus têm essa característica de permanecer em latência, tá? O que significa isso? O que significa estar em latência? Significa que a pessoa entrou em contato com esse vírus e ele vai permanecer no organismo da pessoa para sempre. Então, ele fica ali, mas ele não vai estar sempre manifestando sintoma. Ele fica um tempo dormente, como o vírus da herpes. Quando a gente adquire, principalmente herpes no nariz ou herpes oral, a gente adquire uma vez, manifesta o sintoma e aquele vírus fica como se estivesse dormindo no nosso organismo. Qualquer outra manifestação que a gente tiver, que acabou baixando a nossa imunidade, algum fator de estresse que a gente passou, esse vírus vai se reativar. Então, o estado de latência é isso. A gente contrai, o vírus não sai nunca do nosso organismo, mas ele fica dormindo. Quando a nossa imunidade está boa, ele está dormindo do nosso organismo, não está manifestando sintoma. Mas a partir do momento que tiver alguma modificação, esse vírus pode se reativar. Então, baixou o sistema imunológico, os vírus da herpes, principalmente herpes oral, né, que 99% das pessoas já entraram em contato e acabam manifestando. Baixou o sistema imunológico, o vírus acaba se reativando. Como transmissão, então via respiratória, transfusão sanguínea da mãe para o bebê, via sexual, através de secreção em xícaras e talheres. A transmissão dela é bastante abrangente.
A principal complicação do CMV é se a mulher contrai durante a gravidez, que pode causar microcefalia ou surdez nesse bebê. E como ela é passada, né, através da placenta, ela passa da mãe para o feto. Então, a maior complicação do CMV é você contrair durante a gravidez. Porque se a gente contrair ao longo da nossa vida, baixou um pouquinho a imunidade, a gente acabou contraindo, vai ser um sintoma ali basicamente de gripe. Vai ter febre, dor de cabeça, dor de garganta, mas não vai ser uma grande manifestação, não vai ter uma grande complicação para nós. O diagnóstico, então, a gente vai fazer a sorologia, tá? Mas é um vírus que ele vai ficar ali em torno de 7 a 10 dias manifestando sintomas, depois ele vai entrar nesse estado de latência. E o ruim disso é que em qualquer momento que a nossa imunidade não tiver ok, esse vírus pode se reativar. Para diagnóstico é feito coleta, né, de sangue para fazer a sorologia, ver se criou anticorpos ali contra o CMV e tem antivirais específicos para tratar ele. Assim como a herpes, né, as outras herpes também têm antiviral, né, tem medicamento específico. O CMV também tem. E tem uma vacina que está em testes, tá, para humanos. Então já tem uma vacina em teste para a gente conseguir se prevenir. Outras formas de prevenção, tá? A utilização de camisinha, porque passa pelo sexo, através das secreções, então ter esse cuidado. A grávida, principalmente, cuidar para não ficar compartilhando xícaras, talheres, né, que possa ter secreção de outra pessoa. Então, todo esse cuidado com a higienização. E na questão da transfusão sanguínea, a gente não testa ali no banco de sangue. Então, não é uma testagem que é obrigatória. Não se testa ali. Mas em casos para transplante de órgãos, que também pode ser uma via de infecção, para transplante é testado. Só para transfusões sanguíneas, a portaria não exige testagem, a gente acaba não testando ali no banco de sangue.